E se eu te dissesse que existe algo em você que atrai narcisistas como ímãs e você nem percebe? Algo tão raro e valioso que eles farejam de longe e se aproximam com toda aquela sedução calculada. Você já notou como sempre aparecem na sua vida pessoas que no começo parecem perfeitas, te colocam num pedestal, fazem você se sentir especial como nunca, mas depois viram verdadeiros vampiros emocionais? Não é coincidência. Carl Jung descobriu que certas características psicológicas funcionam como sinalizadores luminosos para personalidades narcísicas. E se você continua atraindo esse tipo de pessoa, provavelmente carrega traços que 99% da população não possui. Mas aqui está o problema. Essa raridade que te torna especial também te torna uma presa perfeita. Poucos psicólogos falam sobre isso porque é desconfortável admitir que nossa luz pode atrair as trevas. Existe uma razão oculta pela qual você sempre acaba sendo escolhida por pessoas que drenam sua energia, manipulam suas emoções e depois desaparecem, deixando você questionando sua própria sanidade. Jung chamava isso de sincronicidade sombria, e os sinais estão escritos na sua personalidade como um mapa que só predadores emocionais sabem ler. Você sente que há algo diferente em você, algo que as pessoas comuns não entendem, mas essa diferença está te custando sua paz mental. Carl Jung passou décadas estudando os arquétipos humanos e descobriu que existem personalidades raras que funcionam como faróis para narcisistas. Não é que você está fazendo algo errado, é que você possui qualidades que a maioria das pessoas perdeu no processo de se tornar comum. Jung identificou padrões específicos de comportamento e características psicológicas que tornam certas pessoas irresistíveis para manipuladores emocionais. Ele percebeu que indivíduos com alta sensibilidade emocional, capacidade de empatia profunda e autenticidade genuína eram consistentemente escolhidos por personalidades narcísicas como alvos preferenciais. O primeiro sinal é sua capacidade de sentir as emoções dos outros como se fossem suas. Jung chamava isso de função empática desenvolvida, algo que apenas 5% da população possui em níveis intensos. Você entra numa sala e imediatamente percebe o clima emocional. Sente quando alguém está fingindo alegria, mas carrega tristeza, capta nuances que passam despercebidas pelos outros. Essa habilidade te torna preciosa para um narcisista porque ele precisa de alguém que entenda suas necessidades emocionais complexas sem que ele precise explicar. Você se torna o tradutor emocional perfeito, alguém que consegue decodificar seus humores e antecipar suas necessidades. O narcisista não precisa desenvolver inteligência emocional porque você supre essa carência para ele. O segundo sinal está na sua relação com a autenticidade. Você tem horror a ser falsa, não consegue fingir interesse quando não sente, não consegue elogiar por educação se não for verdade. Jung observou que pessoas com essa característica desenvolveram o que ele chamou de integridade psíquica, uma união entre persona e self que é extremamente rara. A maioria das pessoas vive usando máscaras sociais, dizendo o que os outros querem ouvir, moldando sua personalidade conforme a situação. Você não consegue fazer isso porque sua psique rejeita a fragmentação. Essa autenticidade é como néctar para um narcisista, porque ele vive num mundo de aparências e manipulação. Encontrar alguém genuíno é encontrar um oásis no deserto emocional que ele criou para si mesmo. O terceiro sinal é sua tendência a ver potencial nas pessoas, mesmo quando todos os outros já desistiram. Jung explicava isso através do arquétipo do curador ferido. Pessoas que possuem uma capacidade natural de enxergar a luz, mesmo na escuridão mais profunda. Você olha para alguém problemático e consegue ver quem ele poderia se tornar se tivesse apoio, compreensão e amor. Essa visão não é ingenuidade, é uma percepção arquetípica que poucos possuem. O narcisista percebe isso e usa a seu favor, mostrando pequenos
pequenos vislumbres de vulnerabilidade e mudança que alimentam sua esperança. Ele sabe que você não vai desistir facilmente porque sua natureza é acreditar na transformação humana. O quarto sinal aparece na sua relação com limites pessoais. Jung notou que personalidades raras, muitas vezes, têm fronteiras psíquicas mais fluidas, o que permite conexões profundas, mas também as torna vulneráveis a invasões emocionais. Você provavelmente tem dificuldade em dizer não quando alguém precisa de ajuda, sente culpa quando se coloca em primeiro lugar e muitas vezes se sacrifica pelo bem dos outros. Essa característica deveria ser valorizada, mas narcisistas a identificam como uma porta de entrada. Eles testam seus limites gradualmente, começando com pequenos pedidos e aumentando progressivamente até que você esteja doando muito mais do que recebendo. O quinto sinal está relacionado à sua capacidade de perdoar e dar segundas chances. Jung observou que certas pessoas possuem o que ele chamou de compaixão arquetípica, uma capacidade quase infinita de compreender falhas humanas e oferecer redenção. Você acredita genuinamente que as pessoas podem mudar, que erros podem ser corrigidos e que todos merecem oportunidades de crescimento. Essa qualidade te torna magnética para narcisistas porque eles sabem que podem cometer abusos emocionais e sempre encontrarão em você uma fonte de perdão e renovação. Eles exploram sua capacidade de ver além dos erros e usar isso para perpetuar ciclos de comportamento tóxico. O sexto sinal manifesta-se através da sua necessidade de harmonia e paz. Jung identificou que personalidades sensíveis desenvolvem uma aversão natural ao conflito, não por fraqueza, mas porque percebem o impacto energético das disputas de forma mais intensa que outros. Você prefere ceder a brigar, escolhe a paz, mesmo quando isso significa engolir suas próprias necessidades. Narcisistas detectam essa característica rapidamente e a usam para evitar responsabilização. Quando confrontados sobre comportamentos inadequados, sabem que você preferirá esquecer o assunto a manter uma discussão prolongada. O sétimo sinal aparece na sua capacidade de ver beleza e significado em experiências que outros considerariam comuns. Jung chamava isso de sensibilidade estética elevada, uma característica que permite perceber camadas de significado que passam despercebidas pela maioria. Você se emociona com um pôr do sol, encontra poesia em conversas casuais, sente conexões espirituais com a natureza e as pessoas. Essa profundidade emocional é irresistível para narcisistas, porque eles perderam a capacidade de sentir genuinamente. Através de você, eles conseguem ter acesso indireto a emoções autênticas que não conseguem mais experimentar. O oitavo e mais crucial sinal é sua capacidade de amor incondicional. Jung percebeu que existem pessoas que amam não pelo que recebem, mas pela própria natureza do amor que carregam dentro de si. Você ama pessoas mesmo quando elas não merecem, mesmo quando te machucam, mesmo quando todos ao redor dizem para você desistir. Essa capacidade não é fraqueza ou codependência, é uma manifestação do arquétipo do amor universal que poucos conseguem acessar. Para um narcisista, encontrar alguém capaz de amor incondicional é como encontrar uma fonte inesgotável de validação e suprimento emocional. Jung alertava que essas características, embora preciosas, podem se tornar armadilhas quando não há consciência sobre seu poder e seus riscos. Narcisistas desenvolvem uma intuição aguçada para identificar essas qualidades, porque sua sobrevivência emocional depende de encontrar pessoas que possam suprir suas deficiências psicológicas. Eles não escolhem você por acaso. Escolhem porque reconhecem em você exatamente o que precisam para manter seu falso self funcionando. A tragédia é que suas qualidades mais belas se tornam as armas que usam contra você. Sua empatia vira manipulação emocional. Sua autenticidade vira espelho para suas mentiras. Sua capacidade de perdoar vira licença para repetir abusos. Sua busca por harmonia vira silenciamento de suas necessidades.
Jung enfatizava que a solução não é eliminar essas características, mas desenvolver consciência sobre como elas operam e aprender a protegê-las. Reconhecer esses sinais em si mesma é o primeiro passo para quebrar o padrão de atração por narcisistas. Jung acreditava que quando tomamos consciência de nossos arquétipos, ganhamos poder sobre eles, ao invés de sermos controlados por eles. Suas qualidades raras não são defeitos a serem corrigidos, são dons a serem protegidos e direcionados para pessoas que realmente as valorizem. A questão não é como parar de ser quem você é, mas como ser quem você é de forma mais consciente e protegida. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, exige tanto desenvolver nossas qualidades, quanto aprender a defendê-las de quem quer explorá-las. Se você se identificou com esses sinais, saiba que sua raridade é real e preciosa, mas também entenda que essa preciosidade precisa de proteção, discernimento e limites saudáveis. A pessoa certa para a sua vida não vai explorar essas características, vai honrá-las, reciprocar e crescer junto com você. Pare de se culpar por atrair narcisistas e comece a se orgulhar de ser rara o suficiente para que eles a percebam de longe. Agora, você tem o mapa que eles usavam para te encontrar. Use-o para se proteger e encontrar quem realmente merece o tesouro que você é. Jung sempre alertou que o narcisista é um predador emocional que desenvolveu uma habilidade quase sobrenatural de identificar pessoas com características específicas. Eles não escolhem qualquer pessoa aleatoriamente. Existe um padrão muito claro no tipo de personalidade que os atrai. E esse padrão não é coincidência, é estratégia pura. O terceiro sinal que torna você um alvo é sua capacidade natural de ver potencial onde outros veem apenas problemas. Você olha para uma pessoa quebrada e enxerga possibilidades de cura, crescimento, transformação. Essa visão otimista do ser humano é lindamente rara, mas para o narcisista é como um convite dourado. Eles percebem que você acredita genuinamente na capacidade de mudança das pessoas, que você vê além das máscaras e feridas. O narcisista usa essa sua crença contra você, se apresentando como alguém incompreendido, ferido, que só precisa de uma pessoa especial como você para finalmente se curar. Eles fabricam uma história de redenção onde você é a protagonista salvadora, sabendo que sua natureza empática não consegue resistir a essa narrativa. Jung entendia que essa capacidade de ver potencial é um dom raro, mas também um ponto cego perigoso quando não acompanhado de discernimento sobre quem realmente quer mudar versus quem apenas quer explorar sua esperança. O quarto sinal é sua tendência a assumir responsabilidade pelos sentimentos e reações de outras pessoas. Quando alguém fica irritado na sua presença, sua primeira reação é se perguntar o que você fez de errado. Quando um relacionamento não funciona, você automaticamente procura em si mesma as causas do fracasso. Essa autocrítica constante e essa disposição para carregar culpas que não são suas é música para os ouvidos de um narcisista. Eles identificam rapidamente que você tem essa propensão e começam a plantar sementes de culpa desde o início. Qualquer problema no relacionamento vira sua responsabilidade. Qualquer explosão emocional deles vira consequência do seu comportamento. Jung observava que pessoas com essa característica frequentemente cresceram em ambientes onde tiveram que ser responsáveis pelos humores de adultos instáveis, desenvolvendo um radar hipersensível para tensões e uma compulsão por harmonizar situações conflituosas. O narcisista explora exatamente essa programação, criando um ciclo onde você constantemente se esforça para melhorar, se adequar, se tornar suficiente, enquanto eles nunca assumem qualquer responsabilidade por seus próprios atos.
O quinto sinal que faz você brilhar no radar narcisista é sua autenticidade emocional. Você sente as coisas profundamente e não tem medo de mostrar vulnerabilidade quando necessário. Suas emoções são genuínas, não calculadas, não manipulativas. Para a maioria das pessoas, isso é refrescante e atrativo de forma saudável, mas para o narcisista é uma mina de ouro de informações. Eles estudam suas reações emocionais como um cientista estuda uma cobaia, catalogando o que te machuca, o que te deixa feliz, o que te deixa insegura, o que te faz sentir culpa. Toda essa informação emocional que você oferece naturalmente através da sua autenticidade vira munição nas mãos deles. Eles aprendem exatamente quais botões apertar para te controlar, quais feridas cutucam para te deixar defensiva, quais sonhos alimentar para te manter esperançosa. Jung alertava que a autenticidade emocional é uma das qualidades mais preciosas do ser humano, mas também uma das mais vulneráveis quando direcionada para pessoas sem capacidade de reciprocidade emocional. O sexto sinal é sua capacidade extraordinária de perdoar e seguir em frente. Você não guarda rancor, não planeja vinganças, não fica remoendo mágoas por anos. Quando alguém te machuca, você processa a dor, aprende as lições e genuinamente perdoa, muitas vezes até esquecendo completamente o que aconteceu. Essa leveza emocional e essa capacidade de renovação constante é um dom raro em um mundo onde muitas pessoas carregam traumas por décadas. Mas o narcisista identifica essa característica como uma licença para repetir comportamentos abusivos indefinidamente. Eles testam seus limites com pequenos desrespeitos, observam como você perdoa rapidamente e volta a confiar. Então, escalam a intensidade, sabendo que sempre haverá uma nova chance. Para eles, sua capacidade de perdoar não é uma virtude a ser respeitada, é uma fraqueza a ser explorada. Jung compreendia que o perdão genuíno vem de uma força interior admirável, mas alertava que perdão sem limites se torna cumplicidade com o próprio abuso. O sétimo sinal que te torna irresistível para narcisistas é sua busca constante por crescimento pessoal e autoconhecimento. Você está sempre questionando seus próprios padrões, trabalhando suas sombras, tentando se tornar uma versão melhor de si mesma. Você lê, estuda, faz terapia, medita, reflete. Essa sede de evolução pessoal é admirável e rara, mas também cria uma dinâmica perigosa com o narcisista. Eles percebem que você está sempre aberta a feedback, sempre disposta a considerar que pode estar errada, sempre trabalhando para melhorar aspectos de si mesma. O narcisista usa essa abertura para introjetar neles uma sensação constante de inadequação, fazendo você acreditar que todos os problemas do relacionamento são resultado de suas imperfeições pessoais que ainda não conseguiu superar. Eles se posicionam como mentores da sua evolução, apontando defeitos que você precisa trabalhar, sugerindo livros que você deveria ler, criticando comportamentos que você deveria mudar. Jung entendia que a busca por autoconhecimento é fundamental para a individuação, mas alertava sobre a diferença entre crescimento genuíno e perfeccionismo neurótico implantado por outros. O oitavo e talvez mais cruel sinal é sua capacidade de amar incondicionalmente. Quando você ama por inteiro, sem reservas, sem cálculos, sem contratos ocultos. Você não ama com condições, não retira o amor quando a pessoa te decepciona, não usa o amor como moeda de troca ou instrumento de controle. Esse amor puro e incondicional é o que há de mais sagrado no coração humano, mas para o narcisista é o prêmio máximo. Eles sabem que uma vez que conquistaram seu amor incondicional, podem fazer praticamente qualquer coisa sem perder você. Podem te trair, mentir, desaparecer, voltar, repetir o ciclo infinitamente, porque sabem que seu amor não tem condições nem expira. Jung observava que o amor incondicional é uma força transformadora quando direcionado para pessoas capazes de reciprocidade, mas se torna destrutivo quando oferecido para quem não tem capacidade de amar de volta. O narcisista não ama, ele consome, ele não reciproca, ele drena.
Ele não cresce com seu amor. Ele se alimenta dele como um parasita emocional. Reconhecer esses 8 sinais em si mesma não deve gerar vergonha ou desejo de mudança radical. Cada uma dessas características, quando protegida e direcionada adequadamente, é um dom raro que torna sua vida e a vida de quem está ao seu redor mais rica e significativa. A questão não é eliminar sua sensibilidade, sua empatia, sua capacidade de perdoar ou sua busca por crescimento. A questão é desenvolver discernimento sobre para quem oferece esses dons preciosos. Jung sempre enfatizou que a sombra existe em todos nós, incluindo nos narcisistas, mas a diferença crucial está na consciência e na disposição para trabalhar essa sombra. Uma pessoa saudável reconhece suas imperfeições, assume responsabilidade por seus erros e trabalha genuinamente para crescer. O narcisista, por outro lado, projeta toda sua sombra em você. Nunca assume responsabilidade real e usa a linguagem de crescimento apenas como ferramenta de manipulação. A proteção não vem de se tornar menos sensível ou menos amorosa, vem de desenvolver a sabedoria para distinguir quem merece acesso a essas qualidades preciosas. Vem de aprender que amor incondicional não significa tolerância incondicional a comportamentos destrutivos. Vem de entender que empatia não exige que você se sacrifique pelo bem-estar emocional de outras pessoas. Vem de reconhecer que sua capacidade de perdoar não deve ser confundida com amnésia seletiva sobre padrões de comportamento. O trabalho não é se endurecer emocionalmente, é se fortalecer internamente. Não é parar de ver potencial nas pessoas, é aprender a distinguir entre potencial genuíno e manipulação emocional. Não é parar de assumir responsabilidades, é aprender a diferenciar suas responsabilidades das responsabilidades alheias. Sua raridade continuará existindo, mas agora estará protegida por limites saudáveis e discernimento emocional. Jung frequentemente falava sobre o processo de individuação como a jornada mais importante que um ser humano pode empreender. Mas ele também alertava sobre os perigos que cercam aqueles que decidem trilhar esse caminho de autoconhecimento e crescimento. As pessoas raras são inevitavelmente aquelas que escolheram, consciente ou inconscientemente, esse processo de se tornar quem realmente são. Mas essa escolha as coloca em uma posição de vulnerabilidade extrema diante daqueles que optaram pelo caminho oposto, o da não consciência e da projeção constante. O quinto sinal da sua raridade está na sua capacidade de manter esperança mesmo depois de repetidas decepções. Isso não é ingenuidade, como muitos tentarão te convencer. É uma qualidade espiritual profunda que Jung reconhecia como essencial para a evolução humana. Você consegue ser ferida profundamente por alguém e ainda assim acreditar que as pessoas podem mudar, crescer, evoluir. Você consegue ver através das máscaras que as pessoas usam e enxergar o potencial humano que existe por trás da dor, do medo e da defensividade. Para o narcisista, essa sua capacidade representa uma fonte inesgotável de suprimento. Eles sabem que podem te machucar, te decepcionar, te trair, e você ainda assim encontrará uma forma de justificar o comportamento deles, de dar mais uma chance, de acreditar que dessa vez será diferente. Eles exploram essa esperança como um vampiro se alimenta de sangue, sugando cada gota da sua fé na humanidade, até que você se sinta exausta e confusa sobre sua própria percepção da realidade. O sexto sinal se manifesta na sua tendência natural para assumir responsabilidade pelo bem-estar emocional dos outros. Isso não acontece porque você é codependente por natureza. Acontece porque você possui uma compreensão intuitiva da interconexão humana. Jung chamaria isso de uma expressão do inconsciente coletivo, a capacidade de sentir que todos nós estamos conectados em um nível profundo e que o sofrimento de uma pessoa afeta o todo. Você sente uma responsabilidade genuína pelo impacto que suas palavras e ações têm sobre os outros.
não por obrigação social, mas por uma compreensão visceral de que fazer o bem é uma escolha que eleva a todos. O narcisista identifica essa característica em você antes mesmo de você estar totalmente consciente dela. Eles testam sua disposição para se responsabilizar pelos sentimentos deles através de pequenos dramas, conflitos fabricados, momentos de vulnerabilidade performática. Quando você responde assumindo parte da culpa, tentando consertar, tentando fazer com que eles se sintam melhor, o narcisista sabe que encontrou alguém que pode carregar o peso emocional da relação inteira. Eles transformam sua compaixão natural em uma prisão invisível, onde você se torna responsável por manter o equilíbrio emocional deles, enquanto eles se isentam completamente de qualquer responsabilidade pelo impacto de suas ações sobre você. O sétimo sinal está na sua capacidade de perdoar genuinamente. Isso vai muito além de simplesmente dizer que perdoa alguém. Você consegue, de fato, liberar o ressentimento, transformar a raiva em compreensão, encontrar paz, mesmo diante de injustiças. Jung via o perdão verdadeiro como uma das expressões mais elevadas da psique madura, a capacidade de integrar experiências dolorosas sem permitir que elas envenenem sua capacidade de amar e confiar. Essa qualidade te torna extremamente atraente para narcisistas, porque eles vivem em constante necessidade de absolvição para comportamentos que sabem ser destrutivos. Eles não buscam perdão para mudar, buscam perdão para continuar fazendo exatamente as mesmas coisas, sem enfrentar as consequências naturais de suas ações. Sua capacidade de perdoar se torna uma licença para eles repetirem padrões abusivos indefinidamente. Eles aprendem a performar arrependimento, a usar as palavras certas, a demonstrar vulnerabilidade temporária, sabendo que sua natureza perdoadora os absolverá e permitirá que o ciclo recomece. O problema não está na sua capacidade de perdoar, que é sagrada e deve ser preservada. O problema está em perdoar sem exigir mudança real, em confundir perdão com tolerância infinita a comportamentos destrutivos. O oitavo e último sinal é talvez o mais profundo e o mais perigoso, sua capacidade de amor incondicional. Jung entendia que o amor verdadeiro não conhece limites nem condições. É uma força criativa que flui naturalmente de uma psique integrada e saudável. Você ama as pessoas não pelo que elas fazem por você, mas pelo que elas são em essência. Você consegue separar a pessoa dos comportamentos, ver através das máscaras e das defesas, conectar com o núcleo humano que existe em cada indivíduo. Essa capacidade é ao mesmo tempo sua maior força e sua maior vulnerabilidade. Para relacionamentos saudáveis, ela é o combustível que permite crescimento mútuo, intimidade profunda, transformação conjunta. Para o narcisista, ela é o santo graal, a descoberta de alguém que os amará independentemente de como eles se comportem. Eles sabem que podem mentir, manipular, trair, humilhar, e você ainda encontrará uma forma de separar essas ações da pessoa que eles supostamente são por baixo de tudo isso. Eles exploram sua compreensão de que comportamentos destrutivos muitas vezes vêm de feridas profundas, de traumas não processados, de mecanismos de defesa mal adaptados. Usam essa sua sabedoria psicológica contra você, fazendo com que você sempre encontre desculpas para o comportamento deles baseadas na história pessoal, nos traumas da infância, nas dificuldades atuais que estão enfrentando. A questão fundamental que Jung nos convida a considerar é como proteger essas qualidades raras sem perdê-las no processo. Como manter a capacidade de amar incondicionalmente sem se tornar capacho emocional de narcisistas. Como preservar a empatia sem absorver toxicidade alheia. Como continuar acreditando no potencial humano sem ser constantemente decepcionada por quem não tem intenção real de crescer. A resposta não está em se tornar uma pessoa diferente, está em desenvolver discernimento sobre como, quando e para quem oferecer esses dons preciosos. Está em aprender que amor incondicional não significa a aceitação incondicional de qualquer comportamento.
que empatia não exige autossacrifício, que esperança não precisa ser sinônimo de ingenuidade, que perdão pode coexistir com consequências naturais, que responsabilidade pelos outros não pode substituir a responsabilidade por si mesma. Jung diria que o processo de se proteger não envolve se tornar menos, envolve se tornar mais consciente dos seus padrões, das suas vulnerabilidades, dos sinais de alerta que você tem ignorado. Mais consciente da diferença entre pessoas que estão genuinamente trabalhando em si mesmas e pessoas que apenas usam a linguagem de crescimento para manipular. Mais consciente de que sua raridade é um tesouro que deve ser compartilhado com sabedoria, não distribuído indiscriminadamente para qualquer um que demonstre interesse superficial. A proteção verdadeira vem do desenvolvimento de uma relação sólida consigo mesma, do fortalecimento da sua conexão com sua própria essência, do cultivo de um amor próprio que não pode ser abalado pelas projeções alheias. Quando você sabe quem é, quando honra suas próprias necessidades, quando estabelece limites claros, baseados em autorrespeito, sua raridade deixa de ser uma vulnerabilidade e se torna uma força magnética que atrai relacionamentos genuinamente nutritivos, enquanto naturalmente repele aqueles que buscam apenas explorar sua luminosidade sem oferecer reciprocidade real. O que mais magoa uma pessoa rara não é a traição em si, é o despertar doloroso para a realidade de que alguém em quem depositou confiança genuína nunca teve intenção de honrar essa preciosidade. É descobrir que enquanto você oferecia autenticidade, recebia apenas uma performance calculada, que enquanto você abria o coração, encontrava apenas um vazio disfarçado de profundidade. Jung entendia que esse despertar, por mais devastador que seja, é um rito de passagem necessário para quem possui dons raros. É o momento em que você para de culpar a si mesma pela falta de reciprocidade e começa a compreender que nem todas as pessoas têm capacidade para o tipo de conexão que você naturalmente oferece. A pessoa verdadeiramente rara carrega dentro de si uma forma diferente de processar a vida. Ela não vê apenas comportamentos, ela percebe intenções. Não escuta apenas palavras, ela capta frequências emocionais. Não observa apenas ações, ela sente motivações. Essa sensibilidade aguçada é simultaneamente seu maior dom e sua maior vulnerabilidade quando aplicada sem discernimento. É como ter uma antena emocional tão refinada que consegue captar sinais que outros nem sabem que existem, mas também significa ser bombardeada constantemente por informações que nem todos estão preparados para receber ou processar. Quando uma pessoa com essa capacidade rara encontra um narcisista, acontece algo peculiar que Jung descreveria como uma dança inconsciente entre opostos complementares. O narcisista, com sua fome insaciável por validação externa, encontra na pessoa rara uma fonte aparentemente inesgotável de compreensão, aceitação e energia emocional. A pessoa rara, com sua tendência natural de ver potencial onde outros veem apenas superfície, encontra no narcisista um projeto fascinante de transformação humana. É um encontro que parece mágico no início, mas que carrega em si as sementes de sua própria destruição. O narcisista se apresenta inicialmente como alguém profundo, incompreendido, machucado por experiências passadas, mas com potencial imenso para crescimento e amor. Ele intuitivamente sabe quais palavras usar, quais vulnerabilidades revelar estrategicamente, quais sonhos compartilhar para despertar a compaixão natural da pessoa rara. Não é uma manipulação consciente e calculista, é algo mais sutil e inconsciente. É como se o narcisista tivesse desenvolvido um radar interno para identificar pessoas com capacidade de oferecer o tipo de combustível emocional que ele precisa para manter sua imagem grandiosa de si mesmo.
A pessoa rara, por sua vez, se sente profundamente tocada por encontrar alguém que aparentemente compartilha sua visão de que relacionamentos podem ser transformadores, de que amor pode curar feridas antigas, de que duas pessoas podem crescer juntas em direção a versões mais elevadas de si mesmas. Ela vê além da fachada e percebe a criança ferida por trás da máscara adulta, vê além das defesas e intui o potencial para a conexão autêntica, vê além dos padrões destrutivos e visualiza possibilidades de cura e crescimento mútuo. Mas aqui reside o equívoco fundamental que Jung identificaria como uma projeção inconsciente. A pessoa rara projeta no narcisista sua própria capacidade de autoconhecimento, sua própria disposição para a mudança real, sua própria autenticidade emocional. Ela assume que, porque o narcisista usa as palavras certas sobre crescimento pessoal, ele possui a mesma profundidade interior que ela carrega. Assume que, porque ele demonstra vulnerabilidade seletiva, ele está genuinamente comprometido com transparência emocional. Assume que, porque ele expressa admiração pela sua raridade, ele valoriza a autenticidade ao invés de apenas consumir a energia que ela produz. O narcisista, inconscientemente, se alimenta dessa projeção. Ele absorve a visão que a pessoa rara tem dele e, temporariamente, consegue se sentir realmente especial, realmente profundo, realmente capaz de grandes transformações. É como se ele emprestasse a profundidade dela para preencher temporariamente seu próprio vazio interior. Mas essa sensação é transitória e viciante. Quanto mais ele recebe, mais precisa. Quanto mais ela oferece compreensão para seus comportamentos problemáticos, mais ele precisa testar os limites dessa compreensão. Quanto mais ela acredita no seu potencial, mais ele precisa dessa crença para sustentar sua autoimagem grandiosa. O ciclo se intensifica quando a pessoa rara, naturalmente intuitiva, começa a perceber incongruências entre as palavras e ações do narcisista. Ela sente que algo não fecha, que há uma desconexão entre o que ele diz sobre si mesmo e como ele realmente se comporta quando ninguém está olhando. Mas ao invés de confiar plenamente nessa intuição, ela faz o que pessoas raras fazem naturalmente. Ela procura compreender, contextualizar, encontrar explicações que preservem sua visão otimista da situação. Ela racionaliza que ele está passando por um momento difícil, que suas feridas antigas estão sendo ativadas, que ele precisa de mais tempo para se sentir seguro o suficiente para mostrar sua verdadeira face, que amor paciente e consistente eventualmente derreterá suas defesas, que ela só precisa ser mais compreensiva, mais flexível, mais disposta a ver além dos comportamentos superficiais para alcançar a essência pura que ela tem certeza que existe no fundo do coração dele. Jung diria que essa dinâmica representa um dos maiores desafios para pessoas genuinamente evoluídas. Aprender a distinguir entre seu dom natural de ver potencial humano e sua tendência de se responsabilizar pela realização desse potencial em outros. A pessoa rara precisa compreender que ver a luz em alguém não significa que essa pessoa está pronta, disposta ou capaz de cultivar essa luz. Que reconhecer potencial de crescimento não é o mesmo que testemunhar comprometimento real com crescimento. Que sentir compaixão por feridas alheias não obriga você a se tornar o curandeiro exclusivo dessas feridas. O narcisista, muitas vezes sem consciência plena do que está fazendo, testa constantemente os limites da compreensão e tolerância da pessoa rara. Ele precisa saber até onde pode ir antes de enfrentar consequências reais. Precisa confirmar que ela continuará oferecendo combustível emocional, mesmo quando ele não oferece reciprocidade genuína. Precisa garantir que ela permanecerá investindo na versão idealizada dele mesmo, quando seus comportamentos contradizem completamente essa versão.
Esses testes se manifestam como pequenas traições de confiança que são seguidas por explicações elaboradas e pedidos de desculpas aparentemente sinceros, como promessas de mudança que são quebradas repetidamente, mas sempre com justificativas que apelam para a compaixão natural da pessoa rara, como momentos de conexão profunda intercalados com períodos de frieza emocional inexplicável que a deixam questionando sua própria percepção da realidade. A pessoa rara se encontra numa posição impossível. Sua intuição grita que algo está fundamentalmente errado, mas sua empatia natural a impede de aceitar que alguém que ela ama possa estar conscientemente ou inconscientemente usando sua raridade contra ela mesma. Ela se debate entre honrar sua própria percepção e manter sua crença de que amor genuíno pode transformar qualquer situação, entre proteger sua energia preciosa e continuar investindo numa possibilidade de mudança que talvez nunca se materialize. O despertar para essa realidade é um processo gradual e muitas vezes doloroso. É perceber que sua capacidade de amar incondicionalmente pode estar sendo explorada por alguém incapaz de reciprocidade emocional real. É reconhecer que sua visão otimista da natureza humana precisa ser temperada com sabedoria prática sobre como algumas pessoas funcionam. É aceitar que nem todas as conexões que se sentem significativas para você são igualmente significativas para outra pessoa. Jung enfatizaria que esse despertar não deve levar ao cinismo ou ao fechamento do coração. Não deve resultar na supressão dos dons que tornam a pessoa verdadeiramente rara. Ao contrário, deve conduzir a uma aplicação mais consciente e discernente dessas capacidades especiais. Deve ensinar quando oferecer profundidade emocional e quando preservar energia para relacionamentos que demonstram capacidade real de reciprocidade. Deve desenvolver a habilidade de distinguir entre pessoas que estão genuinamente trabalhando em seu crescimento pessoal e pessoas que apenas usam a linguagem de evolução como ferramenta de manipulação. A pessoa rara aprende que pode manter sua capacidade de ver potencial humano sem se sentir obrigada a realizar esse potencial através de seu próprio sacrifício emocional. O quarto sinal revela uma característica ainda mais perturbadora da pessoa rara. Você sente coisas que outros não sentem, não apenas em relacionamentos, mas na presença das pessoas. Você capta energias, intenções subjacentes, mentiras não verbalizadas, tristezas escondidas, medos que outros nem sabem que possuem. Esta sensibilidade extrema funciona como um radar emocional que detecta nuances imperceptíveis para a maioria das pessoas. E é exatamente isso que torna você um alvo perfeito para narcisistas sofisticados. Quando você entra numa sala, você não apenas vê as pessoas. Você sente o clima emocional, percebe tensões não faladas, identifica quem está fingindo felicidade, quem carrega mágoas antigas, quem precisa de validação. Esta capacidade pode parecer um dom, e de certa forma é, mas também é uma vulnerabilidade que pessoas com intenções manipulativas aprendem a explorar com maestria. O narcisista, com sua antena sempre sintonizada para identificar fontes de suprimento emocional, reconhece imediatamente essa sensibilidade em você. Ele percebe que você reage a sutilezas que outras pessoas ignoram completamente, que você se comove com histórias de dificuldade, que você se mobiliza quando alguém parece vulnerável, que você oferece suporte emocional, mesmo quando isso drena sua própria energia. Mas aqui está o que Jung chamaria de sombra dessa sensibilidade. Sua capacidade de sentir profundamente pode ser usada contra você de formas que você nem imagina. O narcisista aprende rapidamente que pode manipular suas percepções, alimentando exatamente as energias que você capta. Ele pode projetar vulnerabilidade quando precisa de cuidado, projetar força quando quer intimidar, projetar conexão quando deseja
intimidade sem reciprocidade. E você, sendo naturalmente sensível, confia nessas percepções porque elas são reais para você. Você sente a tristeza dele, então acredita que ele está genuinamente sofrendo. Você capta momentos de insegurança, então desenvolve compaixão por suas feridas. Você percebe flashes de ternura, então acredita que existe um lado autêntico, esperando para emergir. O problema é que pessoas com tendências narcisistas podem projetar emoções sem necessariamente senti-las de forma genuína. Elas aprendem cedo na vida que certas expressões emocionais geram respostas previsíveis das pessoas ao seu redor, que demonstrar fragilidade atrai cuidadores, que mostrar potencial inspira investimento emocional, que alternar entre carinho e distanciamento mantém outros emocionalmente engajados. Sua sensibilidade, que deveria ser um mecanismo de proteção, acaba se tornando um canal de entrada para manipulação emocional, porque você sente as emoções que ele projeta, mas não necessariamente as intenções por trás dessas projeções. Não capta que a vulnerabilidade pode ser performática, que a conexão pode ser calculada, que os momentos de abertura podem ser estratégicos. Jung diria que sua sombra nesse processo é a dificuldade em aceitar que nem todas as emoções que você percebe nos outros são autênticas, que sua sensibilidade, por mais aguçada que seja, pode ser enganada por pessoas que aprenderam a simular estados emocionais, que sua empatia natural pode ser explorada por quem entende como triguear suas respostas compassivas. O quinto sinal é talvez o mais revelador de todos. Você acredita no potencial humano de forma quase inabalável. Quando vê alguém, você não vê apenas o que essa pessoa é agora. Você vê o que ela poderia se tornar. Enxerga possibilidades que ela mesma nem imagina ter. Identifica talentos adormecidos, capacidades não desenvolvidas, qualidades que estão esperando as circunstâncias certas para florescer. Esta é uma característica extraordinariamente rara. A maioria das pessoas vê os outros através do filtro de suas próprias limitações ou das expectativas sociais. Você vê através de um filtro de possibilidades infinitas, e isso, paradoxalmente, torna você extremamente vulnerável a pessoas que não têm intenção alguma de realizar o potencial que você vê nelas. O narcisista reconhece essa qualidade em você quase instantaneamente. Ele percebe que você não o julga pelos seus comportamentos atuais, mas pelo que ele poderia se tornar, que você oferece benefício da dúvida mesmo quando o comportamento dele não merece, que você continua investindo emocionalmente mesmo quando os resultados não aparecem. E ele aprende a usar essa sua crença em potencial humano como uma ferramenta de controle emocional. Ele oferece vislumbres esporádicos da pessoa que poderia ser, momentos calculados de vulnerabilidade, insights profundos, promessas de mudança, demonstrações de consciência sobre seus próprios padrões. Apenas o suficiente para alimentar sua esperança, mas nunca o suficiente para gerar mudança real e sustentada. Você se torna emocionalmente viciada nesses momentos de potencial, porque eles confirmam sua percepção de que existe algo especial nessa pessoa, algo que vale a pena o investimento emocional, algo que justifica continuar tentando. Você interpreta esses flashes de autenticidade como sinais de que a transformação está acontecendo, que sua paciência e amor estão funcionando, que você está fazendo a diferença. Mas Jung alertaria que potencial não realizado eventualmente se torna potencial desperdiçado. Que ver possibilidades em alguém é um dom, mas tornar-se responsável por realizar essas possibilidades é uma distorção perigosa desse dom. Que sua capacidade de enxergar o melhor nas pessoas deve ser equilibrada com a sabedoria de reconhecer quando alguém não está genuinamente interessado em crescer. O narcisista se alimenta de sua crença em seu potencial, porque isso permite que ele continue comportamentos destrutivos, enquanto mantém você emocionalmente engajada.
Ele não precisa mudar de verdade, apenas precisa dar sinais suficientes de que a mudança é possível para manter você investindo em uma versão dele que pode nunca se materializar. Sua raridade nesse aspecto está na combinação de visão clara do potencial humano com uma tendência a assumir responsabilidade pelo desenvolvimento desse potencial em outros. Você não apenas vê o que alguém poderia ser, você se sente chamada a ajudar essa pessoa a chegar lá. E isso cria um ciclo vicioso, onde sua generosidade emocional alimenta a estagnação da outra pessoa. O sexto sinal manifesta-se na sua relação com autenticidade. Você valoriza a verdade emocional acima de conveniência social. Prefere conversas profundas a small talk. Sente-se desconfortável com superficialidade e busca constantemente conexões genuínas. Esta autenticidade inabalável é simultaneamente sua maior força e sua maior vulnerabilidade quando se trata de narcisistas habilidosos. Pessoas raras como você criam espaços seguros onde outros podem ser autênticos. Você não julga vulnerabilidades, não usa confissões como armas, não quebra confidências. Sua presença convida à abertura porque você demonstra consistentemente que pode ser confiada com a verdade emocional de outras pessoas. E narcisistas, que vivem constantemente performando versões idealizadas de si mesmos, ficam simultaneamente atraídos e ameaçados por essa autenticidade. Eles são atraídos porque sua autenticidade oferece algo que eles secretamente desejam, mas não conseguem acessar genuinamente. Estar na sua presença lhes dá uma sensação temporária de conexão real, de serem vistos além das máscaras que habitualmente usam, mas também são ameaçados porque sua autenticidade expõe, por contraste, o quanto eles vivem de forma performática. Sua autenticidade cria uma dinâmica particularmente perversa com narcisistas porque eles precisam constantemente testar os limites da sua genuinidade. Eles compartilham vulnerabilidades calculadas para ver se você manterá a confidencialidade. Revelam fraquezas estratégicas para verificar se você não as usará contra eles depois. E quando você consistentemente prova que pode ser confiada, isso simultaneamente os tranquiliza e os irrita profundamente. A irritação vem de uma fonte que poucos compreendem. Narcisistas vivem em um mundo onde vulnerabilidade é sempre estratégica, onde cada revelação pessoal tem um objetivo manipulativo. Eles não conseguem conceber que alguém possa ser genuinamente autêntico sem uma agenda oculta. Então sua autenticidade constante os deixa em estado de alerta perpétuo, sempre procurando pelo ângulo que você deve estar trabalhando, pela manipulação que deve estar escondida por trás da sua sinceridade. Essa suspeita constante os leva a escalar suas tentativas de quebrar sua autenticidade. Eles compartilham segredos cada vez mais íntimos, testam sua discrição com informações cada vez mais comprometedoras, empurram os limites da sua paciência com comportamentos cada vez mais problemáticos. E quando você mantém sua integridade através de todas essas provocações, eles ficam simultaneamente impressionados e furiosos. Jung identificou essa dinâmica como parte do que ele chamava de projeção da sombra. O narcisista projeta em você as qualidades que eles secretamente desejam, mas não conseguem desenvolver genuinamente. Sua autenticidade se torna um espelho cruel que reflete de volta a eles o quanto eles vivem de forma artificial. E como não podem tolerar essa reflexão, precisam encontrar formas de corromper ou desacreditar sua autenticidade. O sétimo sinal emerge da sua relação com sofrimento e crescimento. Você desenvolveu uma compreensão profunda de que dor emocional, quando processada conscientemente, pode ser transformadora. Não foge de desconforto psicológico, não medica toda a ansiedade ou deprime toda a tristeza. Você aprendeu que certas formas
de sofrimento carregam dentro de si as sementes da sabedoria e do crescimento. Esta perspectiva rara sobre sofrimento faz de você um alvo preferencial para narcisistas, porque eles intuem que você não abandonará relacionamentos na primeira dificuldade. Sua capacidade de ver significado em momentos difíceis significa que você permanecerá presente durante crises que fariam outras pessoas fugirem. Você não apenas tolera a complexidade emocional, você a abraça como parte necessária de qualquer conexão profunda. Narcisistas exploram essa qualidade impiedosamente. Eles criam crises desnecessárias, sabendo que você tentará encontrar significado e oportunidade de crescimento mesmo em situações completamente destrutivas. Eles dramatizam conflitos menores porque sabem que você investirá energia emocional tentando entender as camadas mais profundas do que está acontecendo. Sua disposição de trabalhar através de dificuldades se torna uma porta aberta para que eles criem dificuldades intermináveis. Sua raridade aqui está na combinação de resistência emocional com busca por significado. A maioria das pessoas ou evita completamente sofrimento emocional ou se perde completamente nele. Você desenvolveu uma terceira via rara, onde consegue permanecer presente com dor sem ser dominada por ela, extraindo insights e crescimento de experiências que quebrariam pessoas menos desenvolvidas psicologicamente. Mas essa habilidade tem um lado sombrio quando aplicada a relacionamentos com narcisistas. Sua capacidade de encontrar significado em sofrimento pode fazer com que você permaneça em situações genuinamente prejudiciais por muito mais tempo do que seria saudável. Você pode interpretar abuso como oportunidade de crescimento, manipulação como convite à compaixão, negligência como teste da sua capacidade de amar incondicionalmente. Jung observou que pessoas com alta capacidade de transformar sofrimento em sabedoria frequentemente atraem indivíduos que operam no extremo oposto do espectro. Narcisistas evitam qualquer forma de dor emocional genuína, medicando-se com admiração externa, dominação sobre outros ou fantasia grandiosa. Sua presença oferece a eles uma forma vicária de processar experiências que eles não conseguem encarar diretamente em si mesmos. O oitavo e último sinal manifesta-se na sua relação com poder pessoal e influência. Você possui uma forma de poder que é simultaneamente suave e penetrante. Não exerce influência através de dominação ou manipulação, mas através de presença, autenticidade e sabedoria genuína. Pessoas, naturalmente, se sentem atraídas à sua energia, porque ela é nutritiva ao invés de exploradora. Este poder autêntico representa tanto a maior atração quanto a maior ameaça para narcisistas. Eles são magnética e irresistivelmente atraídos a pessoas que possuem o tipo de influência que eles desesperadamente desejam, mas não conseguem cultivar genuinamente. Seu poder não vem de performance ou manipulação, mas de profundidade real, de sabedoria conquistada através de experiência processada conscientemente. Narcisistas estudam pessoas como você obsessivamente, tentando identificar os mecanismos externos do seu poder para copiá-los superficialmente. Eles observam como você fala, como se move, como responde a diferentes situações, acreditando que podem replicar sua influência através de imitação comportamental. Mas sempre fracassam, porque o poder autêntico não pode ser copiado, apenas cultivado de dentro para fora através de trabalho interno genuíno. Essa dinâmica cria uma relação parasitária, onde o narcisista tenta absorver seu poder através de associação próxima. Eles querem ser vistos ao seu lado, querem que outros percebam que você os escolheu, querem emprestar sua credibilidade para suas próprias agendas. Sua presença na vida deles serve como uma forma de validação externa que alimenta sua sensação grandiosa de si mesmos. Simultaneamente, eles precisam encontrar formas
de diminuir seu poder para não se sentirem completamente eclipsados por ele. Isso cria um padrão de construir e destruir, onde eles alternam entre elevar você e tentar reduzi-la ao tamanho que possam controlar. Eles a colocam em um pedestal quando precisam da validação que sua aprovação oferece, e tentam derrubá-la desse pedestal quando seu poder os faz sentir insignificantes por comparação. Jung identificou esse tipo de poder autêntico como uma manifestação do que ele chamava de self-realizado. É uma forma de influência que emerge naturalmente quando alguém fez o trabalho profundo de integrar aspectos conscientes e inconscientes da personalidade, quando desenvolveu uma relação saudável com sua própria sombra, quando aprendeu a navegar complexidade emocional sem ser dominada por ela. Pessoas raras como você desenvolveram uma forma de poder que é fundamentalmente diferente do que nossa cultura normalmente reconhece como influência. Não é o poder sobre outros, mas o poder de inspirar outros a acessarem seu próprio potencial. Não é o poder de controlar circunstâncias externas, mas o poder de manter equilíbrio interno independentemente do que está acontecendo ao redor. Não é o poder de sempre estar certo, mas o poder de aprender e crescer, mesmo através de erros e fracassos. Essa raridade faz de você um alvo irresistível para narcisistas, porque eles instintivamente reconhecem que você possui algo que eles querem, mas não sabem como obter através de seus métodos habituais. E como não podem possuir seu poder diretamente, tentam controlá-la como forma de controlar indiretamente a fonte desse poder que tanto os atrai quanto os ameaça. O que você acabou de descobrir sobre si mesma não é apenas informação, é reconhecimento. É o momento em que algo dentro de você sussurra finalmente alguém compreende. Jung sabia que existe uma solidão particular, reservada àqueles que veem mais profundamente, que sentem mais intensamente, que questionam onde outros simplesmente aceitam. É a solidão de carregar uma luz que tanto atrai quanto assombra aqueles que vivem na escuridão de seus próprios medos e inseguranças. Durante anos você provavelmente se questionou sobre por que sempre atraía os mesmos tipos de relacionamentos problemáticos. Por que pessoas que inicialmente pareciam encantadas por sua autenticidade eventualmente tentavam diminuí-la? Por que sua capacidade natural de ver, através de máscaras e fachadas, causava tanto desconforto nos outros? Por que sua recusa em participar de jogos emocionais superficiais fazia algumas pessoas reagirem com tanta intensidade? Agora, você entende que não eram coincidências ou falhas suas. Era o resultado inevitável de ser genuinamente diferente em um mundo que premia a conformidade emocional. Jung observou que aqueles que fazem o trabalho de individuação, o processo de se tornar genuinamente quem são, em essência, automaticamente se destacam daqueles que permanecem dormindo em padrões inconscientes. Você desenvolveu uma forma de presença que funciona como um espelho para outros, refletindo de volta não apenas quem eles são, mas quem poderiam ser se tivessem coragem de enfrentar suas próprias sombras. Essa capacidade de espelhamento é simultaneamente um dom e uma responsabilidade que poucas pessoas carregam conscientemente. Narcisistas são atraídos por essa qualidade como mariposas são atraídas pela luz, mas com uma diferença crucial. Onde uma mariposa simplesmente busca a luminosidade, o narcisista quer possuir a fonte da luz. Eles reconhecem instintivamente que você possui algo que eles perderam ou nunca desenvolveram. Uma conexão autêntica com seu próprio valor que não depende de validação externa constante. Isso cria neles uma mistura tóxica de admiração e inveja, que os compele tanto a se aproximar quanto a tentar destruir aquilo que admiram, mas não conseguem compreender verdadeiramente. Sua raridade não está apenas em suas qualidades individuais, mas na forma como essas qualidades se integram para criar algo único. É como se você fosse um instrumento musical afinado de forma diferente, capaz de produzir harmonias que a maioria das pessoas nem sabe que existem. Enquanto outros vivem em escalas básicas de emoção e percepção,
você tem acesso a tons e semitons de experiência humana que criam uma riqueza de vivência interior que narcisistas tanto cobiçam quanto temem. Jung entendia que pessoas verdadeiramente raras carregam dentro de si uma forma de sabedoria que transcende conhecimento intelectual. É uma sabedoria corporal, emocional, intuitiva, que permite navegar complexidade sem perder o centro. É a capacidade de sustentar contradições sem colapsar, de manter compaixão mesmo diante de crueldade, de preservar esperança mesmo conhecendo intimamente as trevas da experiência humana. Essa sabedoria não pode ser ensinada através de livros ou cursos, só pode ser desenvolvida através de experiência vivida conscientemente. Quando um narcisista encontra alguém como você, ele experiencia algo que não sabe nomear, mas reconhece como poder real. Não o poder performático que eles exercem através de manipulação e controle, mas o poder silencioso de alguém que genuinamente se conhece. O poder de permanecer centrada quando outros perdem o equilíbrio. O poder de ver através de ilusões sem se tornar cínica. O poder de amar sem se perder no outro. Esses poderes representam tudo o que eles gostariam de possuir, mas não sabem como desenvolver porque exigiria enfrentar partes de si mesmos que preferem manter enterradas. Sua capacidade de manter integridade em situações onde outros comprometeriam seus valores é particularmente magnética para narcisistas, porque expõe a fragilidade de seu próprio sistema interno. Eles construíram identidades baseadas em aprovação externa, em manter uma imagem, em controlar como outros os percebem. Quando encontram alguém cuja identidade surge de dentro, cuja aprovação mais importante é a própria, cuja imagem é simplesmente reflexo autêntico de quem são, isso os confronta com a artificialidade de suas próprias construções. Jung falava sobre o processo de individuação como uma jornada em direção à totalidade, onde aspectos rejeitados da personalidade são integrados conscientemente ao invés de projetados nos outros. Pessoas raras como você fizeram pelo menos parte significativa desse trabalho. Você desenvolveu a capacidade de reconhecer e aceitar suas próprias sombras sem ser dominada por elas. Isso cria uma solidez interior que narcisistas reconhecem como aquilo que lhes falta fundamentalmente. Sua empatia genuína também representa uma ameaça particular para narcisistas, porque expõe a diferença entre empatia real e empatia performática. Narcisistas frequentemente desenvolvem uma forma superficial de empatia que usam como ferramenta de manipulação, aprendendo a espelhar emoções para obter resultados específicos. Quando encontram alguém cuja empatia surge naturalmente de uma capacidade genuína de sentir com outros, isso revela a mecânica artificial de suas próprias respostas emocionais. O que torna você verdadeiramente rara não é apenas ter essas qualidades, mas tê-las desenvolvido sem perder sua humanidade no processo. Muitas pessoas que passam por experiências desafiadoras se tornam cínicas ou fechadas como mecanismo de proteção. Você manteve abertura mesmo depois de ser ferida. Manteve capacidade de confiar mesmo depois de ser traída. Manteve compaixão mesmo conhecendo crueldade intimamente. Essa combinação de sabedoria e vulnerabilidade é quase impossível de encontrar e representa para narcisistas tanto uma oportunidade quanto uma ameaça. Jung observava que aqueles que fazem o trabalho profundo de autoconhecimento desenvolvem uma forma de magnetismo que opera em níveis inconscientes. Não é carisma calculado ou charme superficial, mas uma qualidade de presença que surge quando alguém está genuinamente habitando sua própria vida ao invés de representar uma versão de si mesma. Essa autenticidade é simultaneamente atraente e perturbadora para aqueles que vivem através de máscaras e personas. Reconhecer sua raridade não deveria ser motivo de arrogância, mas de responsabilidade consciente.
Jung entendia que dons genuínos vêm com obrigações correspondentes. Sua capacidade de ver mais profundamente significa que você tem responsabilidade de usar essa visão de forma construtiva. Sua habilidade natural de inspirar outros significa que você precisa ser consciente sobre o tipo de inspiração que oferece. Sua resistência natural à manipulação significa que você pode ajudar outros a reconhecer e resistir a padrões similares em suas próprias vidas. O trabalho agora não é se esconder ou diminuir essas qualidades para evitar atrair narcisistas, mas desenvolver discernimento cada vez mais refinado sobre com quem você compartilha sua energia mais profunda. É aprender a reconhecer sinais precoces de pessoas que querem consumir ao invés de genuinamente conectar. É desenvolver limites que protegem sua essência sem fechar seu coração. Jung sabia que o mundo precisa de pessoas como você. Precisa daqueles que mantiveram conexão com profundidades autênticas da experiência humana. Precisa daqueles que podem ver através de ilusões coletivas sem perder compaixão. Precisa daqueles que desenvolveram força real ao invés de força performática. Sua raridade não é acidente ou coincidência, é resultado de escolhas conscientes e inconscientes que você fez ao longo da vida para permanecer verdadeira consigo mesma, mesmo quando isso custou caro. Agora que você compreende por que narcisistas são atraídos por sua raridade, você pode usar esse conhecimento como proteção e poder simultaneamente. Pode reconhecer tentativas de diminuição pelo que realmente são, tentativas de controlar algo que não pode ser possuído. Pode ver através de tentativas de fazer você questionar sua própria percepção, porque agora entende que sua percepção refinada é exatamente o que os incomoda. Pode usar sua compreensão das dinâmicas inconscientes para navegar relacionamentos com mais sabedoria. Sua jornada de autoconhecimento não termina aqui. Na verdade, este reconhecimento marca um novo começo onde você pode abraçar plenamente quem é sem medo ou vergonha. Onde pode usar sua raridade como força para criar relacionamentos genuinamente nutritivos e contribuir para um mundo que desesperadamente precisa de autenticidade real. Onde pode finalmente parar de se questionar e começar a confiar na sabedoria que desenvolveu através de anos de experiência consciente. Se essas palavras tocaram algo profundo dentro de você, se finalmente se sente compreendida de uma forma que raramente experimenta, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa entender que sua diferença não é defeito, mas dádiva. E se você quer continuar essa jornada de autoconhecimento baseada na sabedoria de Jung, inscreva-se no canal, porque vamos explorar juntas os mistérios mais profundos da psique humana. Sua raridade merece ser compreendida, honrada e vivida plenamente.